Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. E um dos princípios de direção defensiva, para que nós não venhamos participar desse número de acidente no trânsito, é nós cedermos o nosso direito para outro. Porque nós orientamos aos nossos futuros motoristas que nós não conhecemos a cabeça do indivíduo que está atrás do volante do outro carro. Eu costumo falar que Deus faz milagres nas nossas vidas o tempo todo. E a gente não tem a capacidade de enxergar esses milagres. Eu estava indo para casa da minha mãe e veio um carro, deu um peão, né, que fala? Um cavalo de pau. Isso aí. E não conseguiu segurar e amputou minhas pernas na hora. O que será que eu preciso romper? Romper talvez com a minha maneira de ficar sempre reclamando de tudo? Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia. Hoje meu abraço apertado vai para os meus colegas, apresentadores, toda a diretoria e facilitadores da Rede Tribuna de Comunicação. E olha, TV Tribuna, segundo lugar. No primeiro quadro eu converso com Diego Vitorino, ele que é o diretor da Autoescola Vitorino Vix. No quadro de variedades, o casal Silva, Charles e Kênia, são empresários no ramo de próteses. Olha, que bate-papo fantástico. Ainda temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Ó Quão Maravilhoso É. E este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa. Mas você também pode convidar os seus amigos, reúna a família, o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. No programa de hoje eu converso com o diretor da Autoescola Vitorino Vix, Diego Vitorino. Mais conhecido como Vitorino, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. É uma honra, meu pastor. Vitorino, já que você é o homem que ensina as pessoas a dirigir, não é isso? Isso mesmo. Por que tanta violência no trânsito? Então, meu pastor, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? E dizer o seguinte, que hoje existe uma estatística aqui no nosso país que trânsito é o terceiro que mais mata no Brasil, se chama trânsito. E nós temos uma média hoje de 40 mil pessoas morrendo por trânsito aqui no Brasil, fora aquelas que se acidentam. Um dos motivos é o estresse, é a falta de paciência, né? É a correria, o corre-corre do dia a dia, a pessoa deixa de sair um pouco mais antecipado para sair em cima da hora. E tudo isso daí acaba se tornando uma bomba no meio do trânsito. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente acaba provocando o acidente por não tomarmos, né, as devidas precauções. Sair com mais antecedência, considerar que hoje nós temos um número muito maior de carros nas ruas e avenidas do que no passado. Claro. O que acontece? Hoje na autoescola nós temos 16 horas de direção defensiva para falar sobre esse assunto. Falar como que o motorista se comporta no trânsito para que não possa se envolver em acidente. E um dos princípios de direção defensiva, para que nós não venhamos participar desse número de acidente no trânsito, é nós cedermos o nosso direito para outro. Porque nós orientamos aos nossos futuros motoristas que nós não conhecemos a cabeça do indivíduo que está atrás do volante do outro carro. Então, existem pessoas que vão para o trânsito com N situações, mas aquela que quer ir para o trânsito e voltar para casa em segurança tem que abrir mão, muitas das vezes, do seu direito para estar permitindo a outra pessoa passar do jeito que ela quiser, para que você não se envolva em acidente de trânsito. Agora, você também, você que é o diretor da autoescola, hoje tem a questão da reciclagem. Sim. E fica aqui até a minha palavra de protesto, que eu acho um absurdo um motorista perder a sua carteira com apenas 20 pontos. Estou nem falando por mim, mas falo para aquela pessoa, por causa daquela pessoa que é um motorista profissional. Sim. E hoje, infelizmente, nós temos
esses diversos radares. Sim. Muitos são pegadinhas, é uma desonestidade, Sim. sabe, para tomar o dinheiro da sociedade, do povo. Isso é uma vergonha. Mas, como diretor de uma autoescola, você está lá trabalhando a questão da reciclagem. Qual a importância do motorista se reciclar? Por incrível que pareça, hoje nós temos duas metodologias de curso de reciclagem. Nós temos o EAD, que é aquele curso de reciclagem à distância, e temos o presencial também. Aqueles condutores infratores que frequentam o curso dentro da sala de aula, após esse período que eles estão conosco de 35 horas, em torno de 90% sai do curso dizendo que foi bom. Porque, às vezes, a pessoa está 10 anos no trânsito, 20 anos no trânsito e já mudou muita coisa, só que a mentalidade dele não mudou. Esse período de 35 horas dentro do curso, na sala de aula ou em AD, faz com que essa pessoa volte a se reconscientizar no trânsito. Então, aquela sensação de segurança, aquele novo aprendizado... E muita coisa mudou. Muda. Trânsito muda todos os dias. E nós somos de uma geração que não tinha guarda municipal, tinha só a Polícia Militar de Trânsito. Sim, a guarda municipal, se não me falha a memória, aqui em Vitória tem 15 anos. Entendeu? Então é muito recente, é um trabalho muito recente. Eu vejo assim... Nós temos um problema sério com o motorista infrator, Sim. Não é isso? Mas eu vejo que faltam campanhas educativas e às vezes nós temos apenas uma polícia punitiva. Sim. Às vezes a gente vê aquele momento do caos ali, o trânsito lotado, e a gente não vê às vezes o oficial, Sim. às vezes, orientando, mas... A gente consegue ver um lá no cantinho, só com a cadernetinha, só faltou uma banquinha para ele sentar. E eu acho isso um absurdo. Estou aproveitando esse momento, porque o Estado ele precisa se fazer presente. Com certeza. Nós não temos rodovias, estão aí falando em duplicar. Quando duplicar, já está tudo atrasado. Já está tudo atrasado. Eu vi esses dias um vídeo, num país de primeiro mundo, 6 vias para ir, 6 vias para voltar. E quando ficou muito ruim, ficaram 3 vias indo e 3 vias voltando. E nós ainda não conseguimos duplicar. Eu sou de Cachoeiro, estou aqui mais de 30 anos e a BR-101 é quase a mesma. Sim. Isso é muito triste, Vitorino. Sim, nós não vamos falar nem só sobre a BR. Aqui em Vitória nós temos, por exemplo, a Leitão da Silva, né, que massacrou muitos comerciantes daquela região, fez muitas portas se fecharem e temos aí uma previsibilidade de finalizar aquela obra, mas não na sua totalidade, em novembro. Ou seja, olha o tamanho da Leitão da Silva. Então, se uma obra dentro de uma capital como a nossa, né, não é muito grande, mas é importante. Nós estamos falando da capital, né? Nós estamos falando da capital, mas é importante para a nossa cidade. Se ela não finalizou há mais de 5 anos, imagina uma BR-101. Olha, é um tema que se deixar a gente vai ficar aqui vasto, discutindo. E, inclusive, você que está me assistindo em casa, o profeta Jeremias nos ensina lá no capítulo 29 que nós devemos orar pela prosperidade da cidade, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade da cidade. Sim. Então, que nós venhamos orar não somente pela prosperidade da nossa capital, mas do nosso estado, do nosso país, porque uma vez vindo investimentos, nós vamos ter mais postos de trabalho, vamos ter uma melhor infraestrutura, nós vamos ter um melhor trânsito, melhores estradas, mas tudo isso que a gente pontuou aqui é muito sério e nós, como povo brasileiro, nós somos cidadãos, nós estamos sendo penalizados pela má gestão pública. Sim. Diego, eu sei que você é o diretor e está aí tentando formar novos motoristas. Sim. Mas eu quero falar de uma outra coisa muito bacana na vida do Vitorino. É que você faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo e você teve essa experiência lá com 13 anos de idade. Isso mesmo, pastor. Aos 13 anos de idade, morador do bairro Mangue Seco, considerado a favela da capital que nós moramos, de Vitória. Na ocasião era um barraquinho de madeira, né? Era muito comum, casas em cima de palafita. Eu costumo dizer, em algumas igrejas que eu vou e Deus me permite
participar aos ouvintes sobre a minha história, que chovia mais dentro da minha casa do que pro lado de fora. Tinha que estar dentro de casa com guarda-chuva. Chovia mais dentro da minha casa do que pro lado de fora. De tamanha precariedade que nós vivíamos na ocasião. Mas diante de tudo isso daí, sendo praticamente a escória da sociedade, sendo abandonado pelo Estado, Deus teve a bondade e a misericórdia de nos acompanhar, de nos aceitar na realidade, né? Eu acredito fielmente que Deus me aceitou. Você se converteu? Eu me converti aos 13 anos de idade, tive a felicidade de ter um pastor na fé, um pai na fé, que me chamava para ir à igreja, que me caminhava na igreja, que não me permitia desistir da minha fé. Ou seja, Deus colocou, de fato, um sacerdote ao meu lado para estar me acompanhando. Mesmo não sendo pastor de carteirinha, mas para mim ele foi um grande pastor, que é o irmão Paulo, que Deus, assim, tem o abençoado de uma maneira muito grande, né? Se você não tivesse se convertido? Se eu não tivesse me convertido hoje, se eu estivesse vivo, eu estaria preso ou estaria foragido. Essa seria a vida do Diego Vitorino. Você atribui o seu sucesso profissional, porque você tem uma autoescola bem conhecida aqui no estado. Sim, graças a Deus. Né? O sucesso familiar, Sim. os livramentos, a essa questão da sua conversão? Sim, Deus com os 19 anos, Deus me fez uma promessa. Eu estava tocando bateria da minha igreja, não sou músico, mas eu me aventurava em tocar bateria na minha igreja. E num decorrer do sermão, existia mais 2 jovens que nós caminhávamos muito, né? Até hoje, graças a Deus, caminhamos junto. E Deus usou, no meio do sermão, um servo dele para falar com nós 3. Um Deus prometeu que ia levar à África, outro Deus prometeu o ofício pastoral e a mim, né? Ele falou que viu sobre a minha cabeça escrito pequenas empresas e grandes negócios. Olha que coisa bacana. 10 anos depois, ou seja, eu estava com 19 anos na época, entre os 28 aos 29 anos, o Espírito Santo me incomodou, né? Se for permitido essa frase, é muito comum no nosso meio, né? O Espírito Santo está falando, é Deus falando com você. O Espírito Santo falou comigo aos 28 aos 29 anos, que era para eu reivindicar aquela promessa que ele tinha me feito aos 19 anos. Eu subi ao monte e reivindiquei a promessa. Eu falei, Deus, eu quero o cumprimento da promessa que o Senhor me fez na minha pequena igreja, no bairro Mangue Seco, aos 19 anos de idade. Depois de uma semana de oração, as portas começaram a se abrir. E hoje nós temos a Autoescola Vitorino Vicks, que existe desde 2015, com mais de 1.000 alunos aprovados, beirando aos 2.000 alunos aprovados e com uma saúde muito boa, com índice de aprovação muito bom e sempre levando a palavra de Deus. A sua empresa desenvolve um trabalho muito sério, muito bacana aqui na Grande Vitória. Sim, aqui. sim. Nossa meta sempre foi ajudar. Né? Então, quando nós abrimos a autoescola, nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas. Então, se eu for falar de experiência de pessoas que entraram na nossa autoescola, que nós tivemos a oportunidade de evangelizar, e elas entraram lá pensando que ia tirar a carteira, mas saíram de lá evangelizadas. Quer dizer que a pessoa entra lá para tirar a carteira e pode levar Jesus junto? Porque às vezes a pessoa entra para tirar a carteira. Deus faz essas coisas. Não estou falando aqui que eu evangelizo todas as pessoas que vão lá tirar a carteira com a gente. Às vezes a pessoa entra lá para tirar a carteira. Em algum momento da conversa, a nossa recepcionista ela é cristã, minha esposa que trabalha lá é cristão, o meu diretor, o meu professor teórico é cristão, o meu diretor de ensino é cristã. Então, internamente, todo mundo é cristão. E também os instrutores práticos. Então, as pessoas às vezes entram lá achando que vai tirar a carteira e por algum motivo elas se abrem para nós. Nós sentimos uma paz muito boa aqui dentro, gostei de vocês são cristãos? Aí nós falamos, somos. Às vezes a pessoa, nossa, eu já fui, eu tenho um parente, aí nós entramos com a palavra, né? Nós temos a oportunidade de participar o Cristo que nós vivemos para essas pessoas. E assim, e Deus tem feito coisas lindas através da autoescola, juntamente com essas pessoas que têm nos procurado. Qual a importância do nosso telespectador em casa agora abrir o coração para Jesus? Se você, nesse momento, está passando por algum tipo de crise, você está na posição exata para conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus verbalizando, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Se você estiver dentro dessa tríade, se você estiver cansado, se você estiver oprimido ou sobrecarregado, você está
no ponto exato para conhecer Jesus. Porque é esse tipo de pessoa que Jesus quer, que é o tipo de pessoa que eu era. E que eu era também. E que nós éramos, então. Eu estava nessa posição. Não, e não adianta o telespectador fugir, não, que é para ele também. Para ele. Jesus colocou ele nos ouvindo neste momento para entender que esse é o momento dele de conhecer Jesus. Esse é o momento perfeito. Amém. Diego Vitorino, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você vem fazendo, dirigindo a Autoescola Vitorino Vix e, acima de tudo, por essa firmeza aí na sua caminhada com Cristo. Para nós é uma honra. Que Deus abençoe o programa Desafio, o pastor Eli Blum, que todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. As portas sempre abertas. Que Deus nos abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje você ouviu falar um pouquinho sobre o trânsito, como você pode ter acesso a uma carteira de habilitação. Mas olha, como você pode estar habilitado para entrar no céu? Somente através de Jesus Cristo. E for batizado, será salvo. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Eles são empresários no ramo de próteses. No programa de hoje eu converso com o casal Silva, Charles e Kênia. Kênia, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Obrigada. Prazer. Charles, Prazer. bem-vindos aí na nossa casa. Obrigada. Vamos lá. Queria que você falasse um pouquinho, vamos começar com o Charles. Inclusive, você é ortesista e protesista ortopédico. É Exato, isso? correto. Então, nos ajude agora aqui. O que é ortesista? Ortesista é aquele que trabalha a órtese, ela é um auxílio a alguma incapacidade motora, deficiência motora. Então, é um dispositivo que ele vai auxiliar a restabelecer uma função, voltar a caminhar novamente, ou uma correção no caso de uma escoliose. A prótese é uma substituição de membro. Você perdeu um membro e a gente vai substituir esse membro. Então, você trouxe aqui algumas próteses, não é isso? Exato. Vamos lá, o que vem... Queria que você explicasse um pouquinho isso. Nós temos aí, tem uma mão aqui. Isso, tem algumas mãos. Isso aqui. Essa mão aqui. Isso aqui é uma luva cosmética, uma luva em silicone. Né? Então a gente tem um acabamento estético, a coloração é coloração próxima de pele, com detalhes de texturas que são similares. A gente pega, né? Dá a sensação. Aproxima isso, bem, né? Aproxima bem. Sim. Isso aqui seria para um paciente que, por exemplo, que teve amputação parcial de dedos. Né? Você aplica ortesista aí? Não, isso aqui é prótese. É prótese. É prótese. Entendi. Né? Aqui eu também tenho uma mão, que é uma mão biônica. Essa mão hoje é a mais avançada que tem no mercado, então ela tem um sistema que ela tem alguns eletrodos que o paciente que sofreu essa amputação, esse eletrodo capta esse sinal, que esse movimento que ele vai imaginar, ele imagina um movimento de abrir e fechar essa mão, e esse eletrodo vai captar esse sinal e vai fazer a abertura e fechamento dessa mão. E essa mão, ela é nacional? Não, essa mão é importada. Essa mão é uma mão, ela é fabricada na Inglaterra, só que é o maior fabricante hoje mundial, que é o proprietário da empresa, né? Então ele distribui para a América Latina em geral. E aí você tem uma outra prótese, aquela... Essa aqui seria, por exemplo, assim, que ser também voltada para prótese de mão, seria uma com essa acabamento... é diferente da primeira. Diferente. Esse acabamento é mais realista. Né? Então imagine que esse seria uma entrada e essa aqui já é uma mais avançada. Então a gente já tem texturas que simulam um pouco próximo de pelo. Ela é muito mais real do que essa primeira. A Bíblia diz que a ciência se multiplicar é verdade, né? Olha que coisa fantástica. Oh. As unhas podem unhas? ser pintadas também. Pode ser pintada também. Pode ser pintada não estraga também. Não, né? Não. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho dessa outra também. Essa outra aqui já é para as amputações acima do joelho. Isso é um joelho, que é uma substituição, um joelho pneumático. Então, é um joelho com movimento que permite com que o paciente caminhe de uma forma mais natural. Então, à medida ele vai ter segurança a hora que ele pisar e vai ter um movimento de flexão assistida pelo esse pistão pneumático. Joelho. Um joelho. E o outro lá? E o outro é um pé, que é aqueles famosos pés em fibra de carbono, né? A gente tem uma lâmina de fibra de carbono, que é o que geralmente a maioria conhece, e existe essa capa cosmética. Né? Então, por exemplo, depois eu vou até tirar aqui, ó. Essa é a lâmina de carbono.
que é que geralmente a gente vê, né, os pacientes correndo. Vocês fabricam? Não, todo o material é importado. O trabalho do protesista é fazer a reabilitação do paciente. Então a gente vai fazer o encaixe, que é a interface, e fazer o treinamento e a reabilitação desse paciente. E o bom é que a empresa de vocês está aqui em Vila Velha. Vila Velha, próximo ali do Hospital Vila Velha mesmo. Inclusive, eu queria até que a Kênia falasse um pouquinho, Kênia, porque você teve a experiência, né? Você não tem os dois pés, é isso? Não tem as duas, Do joelho para baixo? do joelho para baixo, isso mesmo. Não tem. E como aconteceu esse acidente? Eu estava indo para casa da minha mãe e veio um carro, deu um peão, né, que fala? Um cavalo de pau. Isso aí. E não conseguiu segurar e amputou minhas pernas na hora. Para você que está nos assistindo, ver que o carro, ele é uma arma. Se não souber usar, e aqui nós temos uma vítima, né, de um acidente automobilístico. Mas o bacana é que a Kênia anda normalmente com essas próteses. Normal, graças a Deus. Agora, tem uma coisa bacana, Kênia, é que você sempre faz questão de expressar a sua fé em Jesus Cristo. Isso. Isso aqui não roubou sua alegria? Não, de jeito nenhum. Sou uma pessoa muito alegre, pra cima. E tanto que Charles apaixonou por mim, né? Aí, e a vida que segue. Você sempre foi uma cristã praticante? Sempre, sempre fui. E agora o Charles não. Charles. Não, Você já me contou aqui antes? Não, Charles. eu já contei antes, realmente eu não era. Foi através da Kênia na minha vida que eu me aproximei de Jesus e me converti. Como era a vida do Charles antes de Cristo? Antes de Cristo, eu dizia assim, eu acreditava que fazer o bem era o suficiente, né? Então assim, eu era um homem correto, fazia o bem, mas eu não tinha o temor a Deus, e nem acreditava em Deus, né? A gente acredita de uma forma superficial. E a partir do momento que você conhece a verdade de Deus, muda a vida, né? Muda tudo. O que a gente chama de conhecer a verdade de Deus? Conhecer a verdade de Deus é tudo aquilo que Ele prepara, é conhecer o desconhecido, né? Porque eu imagino assim, a forma que eu conheci a Kênia, se eu for contar, é uma forma que a maioria das pessoas vão falar assim, isso é Deus na sua vida. Só que antes de eu me converter, eu não tinha uma visão ampla. Uma visão de saber assim dos milagres que Deus fez na minha vida antes mesmo de eu conhecer a Kênia. Porque vamos imaginar assim... Ou seja, você conhece, depois que você se converteu, eu comecei a descobriu o quanto Deus amava, né? Eu descobri sempre amor, né? Sempre amor, né? Então eu imagino assim que eu costumo falar que Deus faz milagres nas nossas vidas o tempo todo. E a gente não tem a capacidade de enxergar esses milagres. Um exemplo é o milagre da vida da Kênia. Um livramento da morte, né, Kênia? Só que esse livramento é o quê? Eu acho que é um dos maiores milagres na minha vida, porque através desse livramento da morte é que eu criei, que eu conheci a minha esposa, que eu tive uma família, que eu tenho os meus filhos. Ô Charles, tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo e às vezes, para eles, Deus é uma coisa assim, muito distante, não existe. Alguns dizem que até são ateus. Como que eles podem ter esse encontro com esse Jesus que mudou sua vida? Abrindo o coração. Porque enquanto meu coração era fechado, ele não se aproximava. Agora, Kênia, eu queria que você falasse um pouquinho, por quê? Mesmo a gente como cristão, praticante, às vezes quando a gente passa por uma experiência, igual você perdeu do joelho para baixo, para algumas pessoas parece que o mundo acabou. Mas você não. Na verdade, iniciou, foi uma história muito bacana daí para frente. Eu sempre falo que minha vida é bem melhor agora, depois que eu perdi as pernas, né? Eu conheci Charles, né? A gente tem uma família bem legal. E eu faço tudo, eu trabalho, eu faço minhas atividades. Vocês são empresários, né? E trabalha normalmente. Assim, eu vivo normalmente, faço tudo. Hoje mesmo eu tenho, assim, ajudo na igreja. Deus, ele faz de um jeito que, assim, a gente falando não dá para entender, ninguém entende. Mas como você louva a Deus se aconteceu isso com você? Eu falo, se eu estou aqui, é pela vontade de Deus. O caminho de Deus é perfeito, né, Charles? Perfeito. Bom, os contatos da empresa de vocês
já estão no vídeo. Então, você que está em casa nos assistindo, se você precisar de qualquer coisa na área de prótese, é só conversar com o Charles e com a Kênia. Agora, se quiser Jesus, agora é só abrir o coração, né, Charles? Eu quero agradecer por vocês terem atendido o convite, Kênia. Deus te abençoe. Parabéns aí pela sua experiência e por ter ficado firme, independente das circunstâncias. Amém. Charles, prazer. Deus abençoe você. Sucesso aí na caminhada, viu? Muito obrigado. Para você que está em casa, hoje mais um bate-papo fantástico, mais uma história de superação, não somente da Kênia, mas do Charles também. Olha o que Deus fez na vida deles. Ele quer fazer o mesmo por você. Deus não faz acepção de pessoas. Eu conversei com os empresários, é o casal Silva, Charles e Kênia. Não deixe para amanhã. Hoje, Cristo te quer libertar. Dá uma razão para viver. Mas Ele não vai invadir o seu coração. Você precisa querer. Desafios, volta já. Olá! Pensando em você de hoje, nós vamos falar uma palavrinha que é muito importante e que é muito útil em nossas vidas, que às vezes nós achamos que é uma palavra ruim. Ruptura. Romper. Às vezes nas nossas vidas tem coisas incomodativas, tem problemas que não conseguimos resolver e que só depende de fazer uma coisa, romper com elas. Até Jesus rompeu com muitas coisas no seu tempo, com a política, com os costumes, com jeitos. Então nós precisamos romper com algumas coisas. E aí vale a reflexão. O que será que eu preciso romper? Romper talvez com a minha maneira de ficar sempre reclamando de tudo? Romper com o mimimi? Fazer mimimi de tudo? Romper com assumir coisas que eu não quero fazer? Romper com não conseguir falar não? Achar que assumir falar sim para tudo e depois eu faço se der? Rompa com tudo que não estiver te fazendo bem, que não estiver trazendo coisas boas para você e para quem estiver ao seu lado, para quem estiver perto de você. Em nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o nosso videoclipe de hoje. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Se você perdeu alguma coisa, você pode entrar no site do programa ou no nosso Tribuna Online. Pode continuar conosco através das nossas redes sociais, o @EliBlunk. E até o próximo programa, se Deus quiser. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.